Fala pessoal, agora a gente vai falar de uma atualização do N8N, tá? Que é a atualização que a partir agora da versão 2.8 vai ser obrigatório o uso do nosso Task Runner, tá? Então vamos aprender aqui o que bendito é esse Task Runner, beleza? Então vamos lá, né? O que é o Task Runner? É basicamente, pessoal, um processo à parte, tá? Que ele vai rodar os códigos. Então você tem lá no N8N, tá? Aquela suite de serviços, digamos assim, né? Você tem o editor, você tem o nosso webhook, o nosso work, o MCP, se for o caso que você use. E agora a gente vai ter mais uma stack, tá? A stack do Task Runner, tá? Então como é que funciona? Ele vai basicamente rodar o código. Então você tem lá no seu fluxo um node code, né? Então, por exemplo, você tem um Python, um JavaScript ali para rodar. Quando o seu fluxo chamar ali um node code para rodar algum código, ele vai rodar esse código no Task Runner. Esse Task Runner é totalmente isolado, tá? Porque se vocês acompanharam lá no N8N toda a questão de segurança deles, vocês vão ver que muita gente batia no caso do o código ele rodar lá dentro do worker, tá? Então isso acontecia se tiver um código malicioso lá, ele rodaria dentro do worker, não é bem isolado ali, né? Não teria esse isolamento. E agora não. Agora a gente vai ter todo esse isolamento, porque todo Node Code vai ser rodado no nosso Task Runner. Do Task Runner, ele devolve a resposta. Então é basicamente isso aqui, tá? Ele roda o código lá no Task Runner e depois ele devolve a resposta de volta para o nosso N8N, tá? Obrigatório a partir da versão 2.8, tá? E é um container à parte, né? Na versão 2.7. Perfeito? A partir da versão 2.7. E é opcional ali na versão 1, tá? Quem tiver rodando na versão 1, você pode instalar assim um Task Runner se você quiser ter ali mais segurança, né? Então aqui a gente já é isolamento, tá lerdo. Então a vantagem, né, mais uma camada de segurança, como eu havia dito, né? E a stack dele é bem simplesinha, tá? Se vocês for, a gente vai mostrar aqui ela, você vai ver que ela não tem, digamos assim, acesso a quase nada de variável de ambiente, né? Ao contrário daqueles os outros três que eu falei. Então como é que acontece? A gente tem o Node Code lá dentro do seu fluxo, o editor vai fazer esse meio de campo, tá? O editor vai fazer aqui uma espécie de broker, tá? E ele vai criar um WebSocket aqui que vai rodar ali no Task Runner o código. Então terminou o código, ele devolve. Perfeito? Algumas alterações que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que alterar essas variáveis de ambiente aqui, tá? Todas. No editor, no webhook, no worker, tá? Lembrando que o N8N, quando a gente vai, digamos assim, subir ele, né? A gente sobe ele nessa ordem. Perfeito? Então a gente vai chegar, abrir aqui vai abrir a sua stack, tá? E editar, adicionar essas variáveis aqui. Se já tiver adicionado ela, vai só verificar se os valores estão certinhos, estão batendo. Perfeito? Verificar nesses três aqui, tá? Tem que verificar, pessoal, as versões, tá? As versões têm que ser as mesmas. Tem um ponto aqui muito importante que é o seu Task Runner, ele tem no Docker Hub lá, ele tem outra imagem. Perfeito? Então vamos procurar aqui, por exemplo, Docker Hub N8N. Perfeito? Então tá aqui. Docker Hub N8N. A gente vai entrar aqui no N8N.io. Cadê aqui? N8N.io. Vocês vão ver que ele tem aqui o Runners, que agora que é o Task Runner, e o N8N normal, que é onde vai ter aqui o Webhook, o Work e por aí vai, né? Então a gente vai ter que casar o N8N.io Runners, a versão dele, com a versão dos nossos outros serviços. Perfeito? E na stack do Task Runner, a gente tem que apontar ele para o serviço do Worker, tá? Tem algumas pegadinhas aqui. Na versão 2.4 eu aponto para o editor e na versão 2.6 em diante eu aponto para o meu Worker, tá? E a porta aqui é 5679, né? Lá no N8N a porta é 5678. Perfeito? Então vamos pegar aqui, vamos aqui partir para a mão na massa e a gente vai fazer o que? A gente vai abrir o nossas stacks, tá? Lembrando, pessoal, stack, toda vez que vocês forem mexer, evite mexer direto no Portainer, evite mexer direto, sei lá, EasyPen, que Deus te livre. Enfim, sempre mexa no editor, até porque você tem que ter o backup dessas versões, né? Então aqui a gente vai alterar aqui a versão do nosso N8N, tá? Então vamos vir aqui onde a gente estava. Então, pessoal, vamos aqui direto para a nossa mão na massa, né? Então, lembrando, sempre que for mexer num arquivo lá YAML, na sua stack, sempre mexa ele num editor, não mexa direto no Portainer, porque vai ter alteração. Quando o seu VPS cair por algum motivo, você tem todas as suas stacks salvas com você. Então, para você subir o serviço de novo, é muito mais simples. Perfeito? Então, vamos voltar aqui no nosso Docker Hub aqui, tá? Vou pegar aqui o N8N, vamos ver qual é a versão que tem aqui, a versão 8 está disponível. Tem aqui a 2.9. Latest não.
Já tem até a 10. Nós estamos na 2.5. Vou pegar essa daqui. 0.8.4, beleza? Então vem aqui, Ctrl C. Vou aqui na minha stack. Primeira coisa que eu vou casar é a minha versão. Ok? Então tá aqui essa versão. E eu já altero, pessoal. Agora já alterando já etapa por etapa já nos 3 ao mesmo tempo, tá? Não tem que economizar o Ctrl V. Então tá aqui. E no meu worker a mesma coisa. Perfeito? Alterei já nos 3. No Task Runner, como eu falei, ele vai ter N8N IO Runners, né? Então vamos voltar aqui no nosso Docker Hub. Vamos pegar aqui nosso N8N IO e vamos ver aqui no Runners, né? Beleza? Vamos ver aqui as tags. A gente tem que achar a mesma tag lá de 8.4 ponto alguma coisa. 2.8.4, né? Danilo, mas é só você copiar. Vamos ver, pessoal. Não sejam afobados. Perfeito, vamos ver se está aqui certinho. Cadê essa bendita? E cadê? Aqui está. Perfeito. Danilo, estava certo. Era só você ter colocado aqui a mesma versão que estava lá. Vamos pecar pelo excesso, né? Então tá aqui. Verifique se está tudo 2.8.4, né? Já copiar aqui o nosso coelhinho da Páscoa. Vou botar ele aqui em cima. Perfeito? Então aqui. Já casei toda essa parte aqui, tá? Então se a gente voltar aqui no nosso Skelly Draw, a gente vai ver que essa parte aqui a gente já deu um check, né? Então tá aqui. Ok. E já fizemos essa parte aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos verificar todas essas variáveis aqui, né? Para facilitar, eu vou tirar aqui esse... Vai ficar no formato lá do nosso YAML. Perfeito? Então vamos vir aqui, Ctrl C. E a gente vai começar de novo editando primeiro aqui no nosso editor, tá? Alguns cuidados que a gente tem que ter, pessoal, eu vou passar aqui a tela aqui pro lado, que é o que? Eu tenho que ver se essas variáveis aqui já existem. Então, por exemplo, eu tenho a variável offload, que ela já existe. Então, a offload lá, se vocês forem ver, ela está como true, né? Pausa o vídeo, depois vocês vão ver que aqui vai estar como true. Então, essa daqui eu já não preciso colocar. O N8N Run as Enabled também já está como true. Aqui a gente teria que mudar para external, né? Então vamos botar aqui, já separar tudo que for de Task Runner. E deixar tudo bem padronizadinho. Você. Vamos lá. Configuração do Task Runner. Beleza? Bem fofinho. Aqui, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? São as variáveis. Então tá aqui, ó. A gente já tem o N8N. E YAML ele é bem sensível, né, pessoal? A indentação. Então vamos deixar aqui a coisa. Então, primeira coisa, a gente já tem aqui essa variável aqui, então posso cortar daqui, tá? Aí na stack de vocês tem que verificar antes se a variável já existe. O run is enabled, a gente já tem aqui o true, né? Então vamos tirar daqui de baixo que é melhor, né? Vou tirar daqui de baixo. O run is enabled a gente já tem. E o mode aqui, se vocês forem ver, eu tenho que trocar ele para external, né? E aqui está internal, então a gente já corta esse aqui também. Perfeito? Agora a gente vai verificar se já tem aquelas outras variáveis. Esse brokers aqui, esse outro não vai ter, tá? Aqui, pessoal, lembrando que vocês têm que gerar aqui um token, tá? Um auth token. Eu gosto de usar particularmente o KeePass. Perfeito. Não vai dar tempo de gerar aqui o KeePass, então vamos gerar aqui pelo Avast mesmo, tá? Então, gerei, salva essa senha em algum lugar. E sejam felizes. Eu gosto de deixar aqui 32 caracteres e deixar só letra maiúscula, minúscula e números, tá? Então copiei aqui e eu vou colar aqui. E eu já copiei aqui porque eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Viu? Então tá aqui do Task Runner, vamos copiar isso aqui tudo, né? Aqui está. Só explicando direito, esse aqui é abrir o Task Runner, esse aqui diz que ele vai ser modo externo, ou seja, vai ser aquela ideia do sidecar, vai ser aquela ideia dele
executar o código externamente, tá? Isso aqui vai dizer que ele vai escutar vai escutar ali o nosso editor, né? Aqui está dizendo que é o token, esse token tem que ser igual para todos, né? E aqui está dizendo que ele vai rodar aqui o Native Python aqui também habilitado, né? E esse aqui já existia. O que é esse aqui? Quando você faz algum teste lá no editor, o Node Code agora ele vai rodar lá no nosso worker, perfeito? Então tá aqui bonitinho, pessoal. Copiei aqui, vou vir aqui na Megara Stack do Webhook, vou procurar o mesmo offload, tá aqui, venho aqui e creu, copiei aqui, perfeito? E a mesma coisa agora no nosso stack do worker, perfeito? Então venho aqui, já ajustei, volto lá no meu bendito listinha e a gente vai fazer o que? Isso aqui tudo a gente já fez, perfeito? Eita. Isso aqui também já está ok. Agora a gente vai fazer o que? A nossa stack do Task Runner, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso Visual Studio Code. Eu venho aqui no Task Runner, a gente já botou aqui a mesma versão, tá bom? Aqui a gente tem que ver, pessoal, o N8N Work, o meu serviço, ele chama desse jeito, tá? N8N Work, isso aqui tem que ser o nome do serviço. Como é que eu vejo isso? Eu vejo bem aqui, ó. Tem aqui a versão, serviço, tá aqui o nome do meu serviço. Danilo, meu tá aqui N8N Workers. Você tem que vir aqui no Runners aqui e botar o Workers aqui, tá? A porta 5679, igual eu havia dito, tá? Aqui, lembrando também de trocar a rede, perfeito? A rede que tá aqui tem que casar com as redes aqui das outras stacks, tá? Danilo, aqui eu gosto de botar o nome da minha empresa, aqui eu gosto de botar o nome do meu cliente. Cada um tem um padrão, tá? A gente gosta de deixar esse padrão aqui, tá? Que a nossa stack fica tudo padrão, quando a gente vai subir para um cliente, a gente não precisa ficar lembrando de trocar a rede porque ele pediu um nome diferente, né? Pode colocar, sei lá, polemos.net, pode colocar o nome da sua empresa, não ponto, né? Underline net, aí você vai da sua, digamos, criatividade, perfeito? Então, pessoal, configurei aqui os três, tá? Já deixei todo mundo aqui igualzinho. Agora a gente vai vir aqui no nosso Task Runner, beleza? Primeiro, a gente já verificou aqui a versão, tá? Fizemos com você antes. Aqui, como é que tá aqui o nosso stack? Tá aqui tem o hostname, então ele vai aparecer basicamente N8N underline runners, underline N8N runners, e vai ter um ponto ali com slot, então se tiver, vai ser 1, vai ser 2, tá? Dependendo se tiver réplicas ou não, tá? Aqui a gente tem um comando, então a gente vai rodar JavaScript e Python nessa stack aqui, tá? Lembrando, toda vez que eu rodo um Node Code, no N8N a gente tem dois ali, né? JavaScript e Python. Quando rodar algum desses aqui, a gente vai chamar esse container aqui, tá? O broker, pessoal, lembrando, isso aqui é o nome do serviço, tá? Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo lá na minha stack do worker. Ah, Adriano, aqui no meu tá o workers. Então, aqui você tem que trocar para o workers também. Feito? Ah, Adriano, no meu tá, na verdade, N8N trabalhadores. Traduzi e achei legal. Aqui você tem, aqui tiver trabalhadores, aqui vai ter que estar trabalhadores também, perfeito? Esse token aqui, pessoal, é o mesmo token que a gente gerou. Então, cadê esse danado? Vamos ver aqui, offload, tá aqui esse token, perfeito? Então, copiei esse token aqui, isso é para dar, pessoal, mais uma camada de segurança ainda, tá bom? Que vai ser o mesmo token que ele vai, lembra que ele vai conversar com o editor? Então, eles vão usar aqui essa mesma, digamos assim, token de encriptação, algo nesse sentido, tá? Aqui o deploy é modo replicado, tá? Porque tem dois modos, replicado e global. Global ele roda em tudo, por exemplo, a stack o Portainer Agent tem que ser global, o Cloudflare também tem que ser global, né? Aqui é replicar, mas não necessariamente vou rodar mais de uma réplica, tá? Vou começar aqui com a réplica, depois você pode escalando à medida que você achar melhor. E aqui é aquela questão de quantidade de CPU, memória e tudo mais, tá? Se vocês forem ver, pessoal, vamos comparar aqui com o Worker, por exemplo. Né? Todas as variáveis de ambiente que estão aqui no Worker, ele tem que se repetir no Webhook e no editor, né? Ou tudo que está no editor tem que repetir no Worker e no Webhook, tá? Aqui o Task Runner não, pessoal, ele só tem duas variáveis de ambiente. Justamente para trazer esse isolamento, para trazer essa segurança a mais, tá? Danilo, ajustei as minhas stacks. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer meu deploy aonde? No nosso amigão Portainer, perfeito? Então, primeiro, entra aqui no editor, Ctrl A, Ctrl C, copio tudo, né? Vou agora lá no meu Portainer, tá? Abri aqui o Portainer. O que eu gosto de fazer, pessoal? Eu gosto de vir aqui no serviço e pausar todo o serviço. Então, pauso. No N8N Redis eu não preciso pausar. O Work e o Webhook, perfeito?
Selecionei aqui os três e vou fazer o que? Eu vou remover o serviço. Removi o serviço, aqui a gente não está com MCP, tá? Então eu venho aqui a stack, venho aqui no editor, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl V para trocar do nosso task run aqui, ó, task run, beleza? Então pessoal, tranquilo, revisei aqui, o que eu vou fazer? Marco aqui o prune service, né, para matar, como eu já matei antes aqui, não vai acontecer nada, mas vamos dar aqui o update. Ele vai rodar, ele vai demorar um pouquinho para baixar, por quê? Porque essa versão aqui eu ainda atualizei para a versão mais nova, então ele vai baixar essa imagem, tá? A gente clica aqui no serviço, vai ver que ele está preparando, provavelmente que ele está baixando, tá? Vamos esperar o nosso editor estabilizar e a gente continua. Pessoal, quando vocês entrarem aqui no container e viram que apareceu aqui, editor agora está acessível e tudo mais, você já pode acessar o seu editor e ver se ele está funcionando, tá? A gente agora vai fazer o quê? Na ordem que eu falei lá, vamos agora para o nosso webhook. Então, vou vir aqui, copiei agora o webhook, Ctrl A, Ctrl C, venho no meu container, editor, Ctrl A, apago tudo, Ctrl V, colei, verifico que está ali e eu dou agora um update, né? E eu vou ver se o webhook e o work vai ser mais rápido. Por quê? Porque a imagem do N8N já foi baixada, tá? Se vocês forem ver que ele já está rodando. Danilo, por que são dois, tá? Justamente para trazer mais capacidade ali, e uma certa forma ali de redundância, perfeito? E agora a gente vai aqui no nosso worker. Ctrl A, apaguei, vem aqui, Ctrl C, e dou agora aqui um deploy. Agora que ele vai começar também a rodar, e é bem rapidinho também, porque de novo já baixou a imagem, tá? O worker também a gente gosta de rodar aqui duas réplicas, beleza? Aqui não é uma aula de escalabilidade do N8N, mas você pode escalar, uma das formas de escalar você replicar os seus containers, tá bom? Então agora a próxima stack é uma stack que eu tenho que criar. Vai ser o que? A NNN Runners. Então eu venho aqui, NNN Runners, copio tudo, verifico se está batendo aqui, então tá N8N Runners, tá? Uma questão de boa prática, tá, pessoal? Já manter o mesmo nome do serviço aqui e o nome da stack. Tranquilo? Então tá aqui, eu vou dar aqui, desabilito aqui e vou subir essa stack pela primeira vez. Verifiquem de novo, pessoal, a questão da rede aqui, tá? Tem que estar batendo com a rede lá de todo mundo, perfeito? Verifica também aqui o auth token, verifica se aqui tá certo o nome do serviço do worker, tá? E por aí vai. E aqui também a imagem. É basicamente isso que vocês têm que verificar, uma stack bem simples. Então tá aqui rodando. Lembrando que esse serviço, eu acho que ele não vai subir tão rápido, por quê? Porque ele é outra imagem. Outra imagem em que sentido? No sentido que ele é, vamos olhar aqui de novo a stack para explicar melhor. Ele é aqui, ó, NNN Runners, tá? Não é, NNN.io N8N, perfeito? Vamos ver aqui se ele está rodando. Ó, já está rodando aqui bonitinho. Vamos ver aqui. Tava lá e fechei. Vamos ver aqui, cadê o nosso Runners aqui? Tá rodando. Pessoal, apareceu aqui, tá certinho, tá dizendo que ele tá esperando aqui. Tá dizendo que ele tá aqui funcionando direitinho, perfeito? Então, pessoal, o Task Run é isso daí, tá? Lembrando que você tem que ajustar ele de acordo com como é que você instalou. Perfeito? Ah, Danilo, eu instalei trocando a rede. Então, você tem que manter as redes ali. Ele tem que estar na mesma rede, porque ele tem que enxergar o serviço do N8N Worker. Perfeito? Então, é isso daí. Atualizem o N8N de vocês, principalmente para quem está ali na 2.8. Você teve problema com a 2.8, provavelmente é porque você tem que rodar, tá, o Task Runner. E algumas boas práticas, né, do N8N, tá? Já revisando aqui para vocês. É sempre bom você manter, pessoal, uma stack separada para cada serviço aqui do N8N. Perfeito? Boas práticas. Imagina, se você tem tudo numa stack só, Adriano, eu quero fazer aqui, por exemplo, escalar o editor. Se você for escalar aqui o editor e mexer lá no deploy dele, você vai ter que, digamos que, subir tudo de novo, todos os serviços. Por quê? Porque estão todos na mesma stack. Perfeito? Outra coisa também,
Pode cortar editor. Vou fazer de novo. Então, pessoal, só dando uma revisada aqui, mostrar a infra aqui que a gente subiu, tá? Aqui no N8N a gente tem uma stack para cada serviço, tá? Isso é muito bom, por quê? Porque se eu quero mexer no N8N, escalar só o editor, por exemplo, escalar só o meu webhook, eu não preciso derrubar todo o meu serviço e subir ele de novo. Eu só escalo o webhook, só mato o container do webhook e só subo ele, né? Se eu tenho tudo numa stack só, eu vou ter que dar o redeploy na minha stack e ele vai criar todo esse serviço aqui tudo de novo, tá? Se vocês forem ver, muita gente, Danilo, por que você não gosta de usar a EasyPen, já falando EasyInvest, EasyPen, o Coolify, Cloudify, eles não permitem isso daqui, pessoal, ele não permite que você tenha mais de uma máquina. Se vocês forem ver aqui o Swarm aqui, Details, a gente tem uma máquina só para rodar as aplicações, uma máquina só de banco. Feito isso daqui, a gente consegue separar bem as atribuições ali da minha máquina, né? Então consigo até, por exemplo, comprar uma máquina melhor para o meu banco, que é a máquina mais sensível, ao contrário de que muita gente pensa, né? Vou gastar mais máquina no N8N, porque o N8N é onde está rodando ali meu work, então eu vou usar ele aqui, né? Como a melhor. Não. O principal, que não pode faltar recurso, é no meu banco. Perfeito? Aqui a gente consegue segregar. Se vocês forem ver aqui, a gente tem, por exemplo, cadê aqui nos containers, dá para ver melhor. Aqui, ó, dá para a gente ver, por exemplo, que a gente tem o Postgres que está rodando separado lá no banco de dados. A gente tem também um Redis separado também lá no banco de dados, tá? E o resto aqui a gente vai rodando ali no nosso manager, tá? Lembrando que só está instalado mesmo o N8N e o Postgres e o Redis, né? E o Traffic, né? E o Portainer, que são as bases, né? Então, voltando aqui pro meu rostinho, é isso aí, pessoal. Então atualizem, subam o Task Runner de vocês, tá? E se preparem para sempre manter-se atualizado ali no mundo do N8N.